Vamos lá, gente. Vou pegar essa aula de porcentagem, tá? Eu ajudei ela no curso, falei sobre o assunto, resolvi algumas questões. Muitas dessas aqui, inclusive, né? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui para resolver algumas. Bom, a primeira questão é a questão 2 da lista, que já está lá na nossa pasta, tá? Está na pasta do grupo. Deem uma olhada lá, por favor. Tentem fazer as questões. Vamos embora. Então, questão 2 da nossa lista. Uma mercadoria custa P reais e sofre um reajuste de 27%. Calcular o número pelo qual devemos multiplicar P, de modo que obtenhamos o preço final da mesma após a operação. Então, veja bem, esse tipo de questão ela vai cobrar da gente aquela fórmula que eu passo para o pessoal, envolve os bloquinhos de aumento e descontos sucessivos, né? Então, deixa eu colocar a fórmula aqui e logo em seguida eu resolvo a questão. A fórmula que eu coloco para a galera seria essa aqui, ó. P vai ser igual a P0 que multiplica 1 mais ou menos o aumento ou desconto percentual, né? 1 mais ou menos o segundo e assim por diante. Então, essa forma está dizendo para a gente o seguinte, eu vou ter um bloquinho aqui e esse bloquinho ele vai inserir sobre o preço inicial um aumento ou desconto. Da mesma forma aqui, ó, um outro aumento, um outro desconto. E novamente assim. Daí o nome de aumentos e descontos sucessivos, tá bem? E aí fica fácil então, porque o novo valor aqui que ele fala, né? Seria o seguinte, o novo valor vai ser o valor inicial que multiplica 1, nesse caso, mais 27%. Não é isso aí? E aí, se você parar para perceber bem, esse bloquinho aqui não precisa fazer conta com relação a ele, tá bom? Esse bloquinho aqui não é para você fazer conta. 1 mais 27%, isso quer dizer um aumento de 27%. Logo, a minha mercadoria vai para 127%. O valor de referência em porcentagem é 100%. Então, se eu digo que aumentou 27%, foi para 127%. Então, olha aqui, ó. 127%, né? Porcento é porcentagem, divisões por 100. E aí você percebe que o valor final da mercadoria, basta você multiplicar um valor inicial dela, qualquer, por 1,27. 1,27 porque, no caso, 127 dividido para 100, isso aqui vai dar 1,27. E aí fechamos a questão aqui nessa primeira parte, tá? A primeira questãozinha aqui ficou fácil, porque a resposta, basta multiplicar o valor da mercadoria por 1,27, que você já cai no valor final com o aumento, tá bem? Então, questão 2 bem tranquilinha, mas não esqueçam da fórmula, hein? Essa fórmulazinha aqui, ela é muito boa. Questão 3. Uma mercadoria cujo preço é P sofre um reajuste de 25%. Determinar o percentual de desconto para que a mesma retorne ao preço primitivo. Então, o que vai acontecer? Você tem uma mercadoria P, ela vai receber um aumento, ou seja, recebe um aumento, vou até chamar esse valor aqui de P0 e não P, né? E aí ela chega a um valor final P. Ele quer saber qual é o desconto que você vai ter que dar agora, um desconto em cima desse novo valor, para que ela volte a custar o que custava antes, esse preço aqui inicial, não é verdade? Então esse é o diagrama, esse é o esquema. Vamos lá. Tem duas situações que eu quero passar para vocês aqui. A primeira é a seguinte, existe uma fórmula para isso, porém, se não lembrar da fórmula, você consegue fazer chutando o valor. Tá? Como é proporcional, cálculo de porcentagem, muitas das vezes você consegue fazer chutando o valor. Então, veja bem, eu vou passar a fórmula aqui. Ele pede aqui para determinar o percentual de desconto. Então, ele quer saber o desconto para que o mesmo retorne ao o preço primitivo, o preço inicial, né? Mesma coisa, tá? Então, a fórmulazinha que eu costumo utilizar é o seguinte. Fórmula para o desconto de... Deixa eu... Pronto. D é igual a sobre 1 mais a
Vou tentar melhorar um pouco essa letra aqui. Mais A%, tá lá. E aí, o que quer dizer esse A, esse 1 mais A%? Esse A aqui, nós vamos descobrir ele quando encontrarmos o valor final da mercadoria, né, com o fator multiplicativo. Como é que funciona isso? É mais simples do que a gente imagina. Veja bem, quando sofre um reajuste, vamos entender que esse reajuste aqui é para mais, tá? Não falou nada, vamos entender o reajuste para mais. E aí, vamos ter um reajuste de 25% para mais, ou seja, olha como é que ficaria a situação aqui, ó. O novo valor vai ser igual ao valor inicial vezes 125, não é verdade? Por cento. Se houve um reajuste de 25%, é porque houve um aumento de 25% na realidade. Concorda comigo? Certo? Então, sendo assim, deixa eu botar isso bem para o cantinho aqui. Sendo assim, nós acabamos de encontrar o valor do A. O valor de A aqui é justamente esse aumento aqui, ó, uma mercadoria que está com 125% do seu valor, 125% do seu valor, ela está com um acúmulo de 25%. Então, de fato, esse é o valor de A. Então, eu colocaria aqui, assim, em cima não precisa colocar porcento, tá? Agora, embaixo, quem seria esse 1 mais A? Esse 1 mais A seria justamente esse valor aqui, ó, que é o fator multiplicativo. Tá vendo? 1 mais A indica um aumento de 25%, 1 mais 25%, que dá 125%. Então, você coloca aquele valor aqui, ó, 125, agora detalhem, atenção, 125% é 125 sobre 100. Pronto. E a questão meio que acaba aqui, né? Porque basta você repetir a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, assim. Ok? E aí, simplificando isso aqui por 25, claro, aqui e aqui, você encontraria esse valor aqui, ó. 25 para 25 vai dar 1. 100 deixa quieto, não mexer no 100. 125 dividido para 25 vai dar 5. E aí, dá para ver que o desconto aqui vai ser de 20%. Então, olha só que interessante, né? Se uma mercadoria ela sofre um reajuste de 25%, eu vou precisar, no final das contas, fornecer um desconto de 20% apenas para que ela volte ao valor inicial. Tá bem, gente? Então, eu fui pela fórmula, mas muitas das vezes, quando a gente esquece a fórmula, você pode aplicar, você pode chutar valores, né? Porcentagem te possibilita fazer isso. Então, esqueceu da fórmula? Chuta valor, que você consegue resolver a questão da mesma forma, tá? Mas te adianto que é legal gravar essa fórmulazinha, que ele é muito fácil. Não é nada muito distante, né? Do que, do que você já estuda, do que nós temos estudado. Porque você percebe aqui na questão 2, né? Os fatores de aumento e descontos. É justamente sobre isso que a fórmula fala, né? Então acho vantajoso, gente. Vamos lá, questão 4. Questão 4, questão clássica também, boa demais. Vamos lá. Das 100 pessoas que estão em uma sala, 99% são homens. Já vamos criar essa sala aqui. Então, eu tenho 100 pessoas, e dessas 100 pessoas, 99% são homens. 99% de 100, 99, né? Logo, quantas mulheres eu tenho na sala? Uma mulher. Então, fiquem atentos a esse total. Eu tenho 100 pessoas numa sala, e dessas 100, 99% são homens. Logo, 99 homens e uma mulher. E aí o que acontece? Ele fala para a gente que depois de um certo tempo, vai acontecer que vão sair um número de homens dessa sala. E o número de mulheres não se altera, vai continuar 1. Percebe o que ele fala na questão? Calcular o número de homens que devem sair, então, o número de homens que devem sair, para que o percentual de homens passe a ser 98%. Então, antes o que era 99%, vai passar agora a ser 98%. Atenção com isso. Então, inicialmente eu tenho 99% e quando sair uma parcela aqui, ou seja, desses 99 homens, eu vou perder alguns. E aí esse percentual vai passar a ser de 98%. Tá vendo? Obviamente que se eu perco uma quantidade aqui, eu também perco na sala, no total, né?
Então eu vou acabar tendo uma sala agora com 100 menos n pessoas. E aí agora é só pegar essa primeira linha de equação aqui e mandar ver, resolver ela, né? O que ela está dizendo para a gente? Que esse quantitativo aqui de homens equivale a 98% da turma. Então vamos fazer isso, né? Então, equacionando essa quantidade de homens, que é 99 menos n, equivale a 98% da turma, que é 100 menos n. Viram aí como eu equacionei? E aí agora não tem muito mistério não, né? Vou passar o 100 para lá multiplicando. Então aqui eu vou ter 9.900, aqui eu vou ter 100n, do lado de cá, fazendo distributiva, né? 9.800 menos 98n. E daqui, galera, se você manipular essa equação, passar o 100n para cá, né? Vem positivo. Então ficaria 100n menos 98, que vão dar 2n. Passando 9.800 lá para o outro lado. Então esse cara aqui vem para cá agora, não é verdade? Ele vai negativo. Logo, 9.900 menos 9.800, 100. Então, acabamos de achar a quantidade de homens que saíram da sala. 50 homens. Perfeito. E a questão fecha aqui. Esse método, ele dá um pouquinho mais de conta, mas você percebe que nada é exagero, tá? Ele dá um pouquinho mais de conta, ele vai te fornecer alguns recursos, né, básicos de matemática, isso é bom para você fazer e aprender matemática, né, ficar craque aí em equações. Só que tem uma mecânica de resolver essa questão muito mais simples e rápida, né? Veja bem, eu vou selecionar aqui para gente justamente essa partezinha aqui, ó. Deixa eu copiar e colar aqui embaixo. Por quê? Olha como é que a gente vai refazer essa questão. Por um bizu. Agora é o bizu. Ele fala que quando sair uma quantidade de homens, eu vou passar a ter 98% de homens. Logo, eu tenho 2% de mulheres na sala, porque obviamente isso tem que bater 100%, né, galera? Se eu passo a ter 98% de homens, então é razoável que eu tenha 2% de mulheres. E aí você percebe por que é interessante calcular, trabalhar com essa linha de equação aqui, ó. Essa linha aqui que eu digo, ó. Por que é interessante trabalhar com esta linha de equação? Porque, na real, ela só me fornece números. Eu tenho uma mulher e isso equivale a 2% do total. Então, para eu saber o total que eu estou chamando de T agora dessa turma, basta pegar a quantidade de mulheres e dividir por esses 2%. Isso é um macete, é um bizu, tá? Então, você pode resolver questões com essa pegada sempre dessa forma. Não tem erro. Eu pego essa quantidade de pessoas e divido pelo seu percentual, pelo percentual que ela representa da turma, né? E aí, divisão de frações, repete a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda. E aí, a resposta aqui que você acha? 50. Só que atenção máxima. Esse valor, ele acabou coincidindo com a resposta da questão, mas tem que tomar cuidado. Percebe que ele coincidiu sim, tá? Só que ele não é a minha resposta de cara. Para você ver de fato o valor de n, para você cravar aqui a resposta com toda certeza, você vai ter que fazer um comparativo. Percebe aqui o seguinte: nesta sala nós tínhamos inicialmente 100 pessoas, tu concorda? Nós tínhamos 100 pessoas, certo? Aqui. E agora você passou a ter quantas? 50. Isso nos dá a entender que saíram 50 pessoas, que é justamente esse valor de homens. Então, 100 menos 50 é igual a 50. Acabou coincidindo, né? Mas é justamente sobre isso que eu estou falando. Coincidiu aqui, é uma coincidência, porque ficou metade, né? Metade de 100. Mas cuidado para não errar isso. Tá? Esse aqui é um método que te dá chance, te possibilita fazer a questão de cabeça na realidade. Só tem que tomar cuidado na hora de ver esse valor final. Tá? Suponha que eu tenha achado aqui igual a 30. Assim. Bastante. Assim. Eu achei que o total dessa nova turma é 30. Bom, se antes eu tinha 100 alunos e agora eu passo a ter 30, então o N seria 70, porque 100 menos 30 é 70. Então eu teria 70 homens saindo dessa turma. É um exemplo, tá bom? Então fiquem super ligados com relação a isso. Tem mais algumas questões nessa pegada aqui da questão 4, tá?
E aí o que que eu vou fazer? Eu vou estar resolvendo agora essas outras questões por esse método aqui, que eu acabei de passar para vocês, por esse bizu. Então, eu vou resolver as outras questões por esse bizu. Por exemplo, aqui, 16, 17, mesmo esquema. Sai muito rápido, você quer ver? Veja bem, ó, numa turma de 60 alunos, vamos criar essa turma aqui, 60 alunos. Então, eu vou ter meninos, que eu chamei de H, e meninas, que eu chamei de M. 50% eram meninas, ou seja, 50% é metade, né? Não precisa nem calcular muita coisa, não. 30 para cada, então. Com certa saída de número de meninas, o percentual de meninos passou a ser 75%. Então, com a certa saída do número de meninas, o que vai acontecer? Vão sair certas meninas e o número de meninos passou a ser 75%. Ou seja, eu vou ter uma saída aqui de meninas, vamos só desenhar aqui rapidinho. Eu não sei quantas, assim. E aí o número de meninos, quando isso acontecer, não vou mexer no número de meninos, mas automaticamente, se sai um certo número de meninas, o que acontece com o percentual de meninos? Mesmo que você não mexa nele, aumenta, né? Aumenta porque a quantidade de, a quantidade de meninos vai aumentar. Não é isso aí? Vai acabar sendo maior do que a quantidade de meninas. Então, ele fala que você vai passar a ter aqui 75%. E acabou a questão aqui, praticamente, né? Nós vamos ter aqui uma nova turma. E esse valor aqui justamente é o que eu estou à procura. Ó. Quem é esse cara? Qual o quantitativo aqui? Quantos alunos eu vou ter agora nessa turma? Vamos ver? Então, a questão agora gira em torno disso. Ok? Vamos lá. Aplica o macete, gente. Vocês percebem a linha de conta que eu falei naquela hora? É interessante trabalhar com essa linha de conta porque tem só números. Essa linha aqui, ó, eu tenho 30 homens, isso equivale a 75% do total, né? Então, eu consigo entender, que eu sei calcular aqui, que o total é só pegar a quantidade de homens e dividir pelo seu percentual em relação à turma, que seria 75 sobre 100. E aí, fazendo essa divisão, você repete a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, e pronto, agora é continha, né? Vamos lá, número total. Dá para fazer o seguinte, vamos simplificar essa fração aqui por 25. Quando eu digo simplificar, é dividir em cima e embaixo, tá? Então, 100 para 25, isso vai dar 4. Então, ficaria 30 vezes 4 sobre, e 75 para 25, que vai dar 3. Logo, ó, 30 dividido para 3 dá 10, concorda? Então, ficou 10 vezes 4, que dá 40. Logo, a minha nova turma, o que eu falei, ó, vai ter agora 40 alunos. E aí você agora para fazer aquele quantitativo, perceber que de 60 você passou agora a ter somente 40. Isso quer dizer que saíram dessa turma, agora sim, ó, a quantidade de N de pessoas que saíram, de meninas, é igual a 20. Porque se de 60 você passou a ter 40, obviamente saíram 20 alunos. Entenderam o esquema? Isso que eu falei que é um método muito bom, tá? E eu estou até rabiscando muito porque na hora da prova, na hora do vamos ver, que você precisa poupar tempo, faz isso aqui com muito mais rapidez, né? É muito mais ágil. É isso, hein? Vamos para a próxima questão 6. E a questão 6 ela fala sobre aumentos sucessivos, né? Aumentos e descontos sucessivos. Novamente, falando sobre essa fórmula aqui, ó, o valor final, o preço final de um produto e por aí vai, né? Então, eu vou até copiar a fórmula e colocar aqui para a gente. Eu diminuo um pouquinho. Só um instante. Vou pegar essa fórmula aqui e passar lá para lá. Só que não dessa forma, né? Assim. Pronto. Diminuindo. Tá aqui. Então, foi. Vamos trabalhar essa situação aqui. Porque ele fala que primeiro você vai ter um aumento
aumentar o preço de um produto em 20%. Então, primeiro um aumento de 20% e depois um desconto de 10%. Atenção que primeiro é um aumento de 20% e depois um desconto de 10%. Então, pode utilizar a fórmula aqui sem problema nenhum. Aumento de 20% foi para 120%. Logo em seguida, o desconto de 10%, então caiu para 90%. Volto a afirmar aqui que o valor de referência, o valor base em porcentagem é 100%. Se algo aumentou 20, foi para 120. Se algo perdeu 10, caiu para 90. E aí acabou a conta, né, gente? Porque, ó, 0 de cima com 0 de baixo, 9 vezes 12, isso vai dar 108. Embaixo, 10 vezes 10 vai dar 100. Não precisa resolver isso, então eu chego à conclusão que o preço final seria o preço inicial multiplicado ou aplicado um fator de aumento, fator multiplicativo, de 108%. O que que isso aqui está dizendo para a gente, hein? Esse 108% está dizendo o que nas entrelinhas? Que houve um aumento. Isso aqui está dizendo nas entrelinhas que houve um aumento, na real, de 8%. Então, se você tivesse que trocar esses dois reajustes por um único reajuste, uma mercadoria que aumentou 20% e logo em seguida obteve um desconto de 10%, na real, no final das contas, ela ainda está com 8% de aumento em cima do seu valor inicial. Tá bom? Então, gabarito, letra D. Questão fácil, bem tranquilinha. A próxima. Questão 8. Na realidade, deixa para a questão 11 aqui, ó, que pega a mesma situação, tá? Então, deixei para a questão 11. Tá aqui a fórmula novamente para a gente poder utilizar, ó, bem tranquilo. Questão 8. Novamente falando sobre descontos e aumentos sucessivos, né? Olha, ele fala sobre dois descontos sucessivos de 10% agora, equivale a um único desconto de... Então, novamente, dois descontos sucessivos. Um desconto de 10% faz uma mercadoria cair para 90%. E aí depois, novamente, você vai provocar um desconto de 10%, ou seja, cai para 90% de novo. E aí cortam-se os zeros. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. Ou seja, isso aqui está batendo 81%. O que que isso aqui está dizendo para a gente? No final de todos esses reajustes, você tem 81% do valor. Isso quer dizer que ficou abaixo da referência, que é 100, né? Não ficou acima, como na anterior. Agora ficou abaixo. Quantos por cento abaixo? 19%, né? Isso quer dizer que equivale a provocar um único desconto de 19%. Por que desconto? Porque eu percebo que esse valor aqui, ó, ele está abaixo de 100%. Então, ficou evidente que é um desconto. E aí, letra A de habilidade. Tá vendo aí? Deu para pegar, né? Então, brincadeiras à parte, porcentagem também não é tão difícil quanto parece. É claro que é uma matéria que pega, às vezes, no raciocínio, a galera tenta raciocinar, às vezes sem ter a ferramenta correta em mãos e acaba pecando aí, errando na questão de bobeira. Bora para a questão 8. A idade de João é inferior em 20% à de Luís. E a de José é superior em 20% à de Luís. Percebe o seguinte, a questão fala aqui que João é alguma coisa de Luís. E que José também é alguma coisa de Luís. Ou seja, a questão fala tudo em função da idade de Luís. Luís é o elemento principal dessa questão, né? Vou até colocar aqui ele numa caixa, porque Luís é fora da curva. Aí, ó. Então a questão fala isso pra gente, né? O que é razoável, então? Vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que a idade desse cara, do Luís, é X, né? Então a idade de João, vamos anotar aqui agora a idade de João. Ele fala que a idade de João é inferior a 20%. Opa, inferior a 20%, isso quer dizer que é 80%. Lembra? Novamente aquela situação de para mais e para menos. Então é 80% da idade de Luís, tá? Posso cortar um zero de cima com um zero de baixo, ou seja, eu vou ficar 8x sobre
10. Dá até para simplificar mais, só que deixa quieto, depois a gente vê. E aí agora ele fala também que José é superior. Já a idade de José então ele é mais velho que Luiz. Quantos por cento? 20%. Logo, a idade de José equivale a 120% por conta do aumento de 20, tá? Então, ele é 120% da idade de Luiz. Novamente, cortando os zeros, eu chego à conclusão que daria 12x sobre 10. Pronto. Então, eu tenho aqui essas referências, né? Luiz, João e José. E ele pergunta, em quantos por cento a idade de José é superior à idade de João? Bom, dá para ver que, pelos denominadores serem iguais, aqui nesse caso, né? Percebe aqui que o denominador 10, ele é igual ao denominador 10 dessa segunda. Perfeito? Então, eu posso comparar. Só para você ver aqui o quanto que é maior, né? Só você comparar. 8 para chegar a 12, faltam 4. Você poderia até fazer uma continha assim, ó. Diferença de frações, né? E nesse caso é muito fácil porque os denominadores são iguais. Então é só repetir o denominador, assim. Deixa eu melhorar isso aqui. Assim, né? Repete o denominador, faz as contas. 12 menos 8, 4. Então, a idade de José, ela é superior. Isso aqui é para mais, superior à idade de João em 4x sobre 10. Ele quer saber, então, quantos por cento. Vou até mudar o sentido da setinha, porque a setinha ela tem que vir de João para José, né? Indicando o quanto que aumentou. E aí ele quer saber esse valor em porcentagem, ou seja, quantos por cento que isso representa disso. Então, eu vou até deixar isso bem grifado. Quantos por cento agora isso aqui, gente, corresponde disso aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Taxa relacionada, né? Porcentagem é uma taxa relacionada. Então, você pega aqui o valor que você quer descobrir, que seria 4x sobre 10, e divide por onde é que você quer descobrir, né? Eu quero saber quantos por cento que isso representa disso. Então, vou dividir por 8x sobre 10. Divisão de fração, repete-se a primeira, que é 4x sobre 10, multiplicando pelo inverso da segunda. E aí, ó, vai cancelar um monte de coisa aqui, inclusive o x, tá? Sobrando, então, 4 oitavos. Simplificando por 4, isso aqui daria 1 sobre 2. Essa é a resposta. Só que percebe que todas as alternativas estão com porcentagem. Para passar um número qualquer para porcentagem, multiplica-o por 100. E é isso aqui é equivalente a 50%. Tá? Gabarito, então, letra A. Questão fácil, bem tranquila. Então, para você ver, né? Fizemos, então, quase toda essa primeira bateria aqui. E você vê que são questões técnicas. Eu utilizo sempre de fórmulas, eu utilizo sempre de alguns padrões para poder resolver as questões. Então, quando vocês pegarem essas questões para resolver depois, daqui a pouquinho, né? Tentem pegar esse padrão, não mexe muito com esse padrão, porque isso vai te ajudar. Isso me ajudou muito e vai te ajudar muito, tá? Vamos continuar aqui. Para fechar essa primeira bateria, eu tenho a questão 22, que é igualzinha à questão 17 aí, ó. Tá até na mesma linha, tá vendo? Olha aí. Vamos macetear. Depois aconselho que vocês façam por equação também, tá? No auditório encontram-se presentes 200 pessoas e dentre elas 99% são homens. Então, primeira coisa que a gente tem que parar para fazer uma conta rápida. Dessas 200 pessoas, 99% são homens. Então, primeira coisa, né, razoável aqui para a gente é calcular 99% de 200 para saber, de fato, quantos homens tem nessa sala. E é fácil porque, ó, já se foram os zeros, e 2 vezes 99 vai dar 198. Então, eu acabo de criar a nossa sala aqui. Ó. Nesta sala, então, com 200 alunos, eu vou ter 198 homens, logo 2 mulheres, né? Para bater 200. Razoável. E aí, novamente, ele vem com aquela brincadeira, né? A quantidade de homens que devem sair do auditório. Então, o que, que vai acontecer aqui? Ó? Vamos puxar uma setinha. Vai sair uma quantidade de homens. Eu tenho 198, tinha, né? Agora eu vou passar a ter 198 menos M. É uma quantidade que saiu. Tá? Obviamente que sai aqui, sai também aqui. Mas
Quem seria o meu novo total? Vou deixar até como uma interrogação aí. Quem seria o novo total? É fato que quando isso acontecer, ele fala que o percentual de homens presentes agora na sala será de 90% aqui, ó. A porcentagem de homens presentes agora nesse momento passa a ser de 99%. Então, peraí, 90%, desculpa. Então, isso aqui passou a ser de 90%. Só que, olha aí, é a melhor linha para trabalhar essa conta? Não, não é a melhor linha para trabalhar essa conta. Por que não é, professor? Porque, gafanhoto, preste atenção, você tem letra. A melhor linha seria essa daqui, porque você já sabe o número de mulheres. E é razoável perceber que se você tem 90% de homens, logo existirão 10% de mulheres. E para você achar esse total aqui, ó, para você achar esse cara, basta que você divida esse carinha por esse. Então, ó, esse total aí, a interrogação, nós vamos encontrar como? Dividindo o número de mulheres pelo percentual que elas representam, que são 10%, né? E só. Esse foi o macete que eu expliquei. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda e chegamos no valor. Tá bom? Agora, essa é a resposta? Tudo bem que não teria nem como errar, porque não tem nas alternativas, mas atentos a isso, porque vai que o concurso faça isso, né? Tem essa sagacidade aí de colocar esse valor logo na letra A, e você vai e entra pelo ralo aí. Não pode. Você vai ter que pensar, faz o quantitativo, não esquece, gafanhoto. Você tem uma sala inicialmente com 200 pessoas. Logo depois da saída de um certo número de homens, está vendo aqui? Você vai passar a ter 20. Poxa, de 200 para 20, professor, dá para perceber que saíram 180, e é justamente isso. Então, a conclusão que eu chego, eu e você chegamos, é que saíram dessa sala 180 homens, gabarito letra E de helicóptero. Tá vendo aí? Então você vê que essa questão 17 aqui, deixa eu sinalizar aqui para vocês verem. Essa questão 17 aqui, ó, essa questão 22 aqui, ó, tá vendo? Na mesma pegada. A questão 4 na mesma pegada. Três questões com exatamente a mesma solução, sendo que nessa questão 4 eu até explico dois métodos, né? O primeiro método por equação. Vocês conseguem ver aqui, ó, que seria esse método aqui, ó. Esse primeiro método aqui é trabalhando equações do primeiro grau. Excelente. E o segundo método, que seria esse passo aqui, é maceteando a questão, é um bizu, tá? Que foi o método que eu utilizei para resolver a questão h baixa 17 e a questão 22. Show de bola? Então, já se foram aí algumas questões. A primeira bateria. Vamos para a segunda, falta pouco. Temos mais umas 3 ou 4 questões aqui, 3 questões. E a ideia de porcentagem é essa, tá? Vocês conseguindo pegar essas questões aqui que eu estou passando, estudar com afinco, vocês estão bem em porcentagem, que não tem mistério. Vamos lá, questão 10. Um recipiente contém 5 litros de um combustível composto de 8% de álcool e o restante é gasolina. Para que esse percentual passe a 20%, deve-se acrescentar de álcool no recipiente. Preste atenção aqui. Gente, parece muito com a questão dos alunos, né? Você tem 5 litros de um combustível composto de 8% de álcool e o resto é gasolina. Para que esse percentual aumente para 20%, ou seja, para que esse valor de álcool passe para 20 e suba de 8 para 20, quanto é que álcool que você deve acrescentar? E aí eu vou até sublinhar com uma outra cor. Acrescentar. Até então, estávamos resolvendo questões, como por exemplo essas duas aqui, né? Em que você vai ter um valor saindo. Percebe aqui, ó? Eu tenho uma quantidade de pessoas saindo da turma. Mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Saindo da turma, então menos. Só que nessa questão 10 ele fala que eu vou ter que acrescentar, então não tem mistério. Tá bom? Falou que vai sair é menos, acrescentar é mais. Não tem mistério. E é o mesmo enredo. Só que ao invés de falar de turma, número de homens e mulheres, ele fala aqui de um combustível, um recipiente que tem 5 litros. Então é como se fosse a minha sala aqui, ó. Eu tenho uma sala ou um recipiente com 5 litros. E desses 5 litros, o que nós vamos ter aqui? Álcool eu vou chamar de AL, pronto. 8% de álcool. Bom, 8.
de álcool seria 8% vezes esse quantitativo, concorda? Bom, 8 vezes 5 vai dar 40, e 40 dividido para 100, isso vai dar 0,4 litros. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que dos 5 litros que nós temos, 0,4 litros é álcool. Os outros 4,6 litros é de gasolina, é um composto. Só que agora ele fala, para que esse percentual passe para 20%, deve acrescentar quanto? Então, olha o que vai acontecer. Eu vou passar a ter aqui um valor que eu não sei. Porque já que eu vou acrescentar álcool, preste atenção, já que eu vou acrescentar álcool, esse valor aqui também vai aumentar, né? O valor de álcool, ele vai ficar quanto? Vai ficar o que tinha anteriormente, que é 0,4, mais o que eu vou acrescentar. Não sei quanto. Percebe? E aí, quando acontecer isso, gente, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer do lado de cá? Se eu aumento a quantidade de álcool aqui, obviamente, eu também ganho no total. Seria 5 mais N. Nesse exato momento, você passa a ter o quê? 20% de álcool. Então, essa daqui eu estou resolvendo primeiro por uma equaçãozinha. Depois eu macetei para vocês verem. Fazer um pelo bizu, né? Então, vamos lá. Fechando a questão. Isso aqui, então, ó, essa parte aqui agora equivale a 20% disso. Vamos equacionar. 0,4 mais N equivale a 20% do total, que é essa parte aqui. N mais 5 ou 5 mais N, né? Tudo igual. E aí, galera, resolver a questão. Bom, vamos fazer assim. Vamos cortar um zero só. Dá para simplificar mais. Só que eu vou deixar por 10 mesmo. 10 passa para lá multiplicando, né? Quando o 10 for lá para o outro lado, ele vai multiplicando e tem que multiplicar todo mundo. Cuidado com isso, tá? Então, fazendo isso, 10 vezes 0,4 vão dar 4. 10 vezes n vai dar 10n. Esse 2 vezes n, 2n. E 2 vezes 5, 10. Joga o n para cá, 4 para lá, né? 10n menos 2n darão 8, 8n. E 10 menos 4, 6. Logo, n é igual a 6 oitavos. Não é verdade? Simplificando por 2, isso aqui dá 3 quartos. Quanto é que dá 3 quartos? Ele não pede nem esse valor em litro, né? Ele pede em porcentagem. Então, passando esse valor para porcentagem, basta multiplicar por 100. E aí tu sabe que 100 dividido para 4 vai dar 25. Então, o valor final de n seria 3 vezes 25, ou 300 dividido para 4, né? Que darão 75%. E essa é a resposta. 75% é o valor. Deixa eu já marcar aqui, gabarito, letra C. Boa questão. Qual é o bizu, professor? Boa, qual é o bizu, professor? Veja bem, nesse momento aqui, a gente consegue macetear. Então, deixa eu colocar aqui e tentar pegar um bizu aqui com vocês. Deixa eu separar aqui uma caixa gigante. Assim. Pronto, acho que dá para fazer dentro dessa caixa aqui. Qual o esquema, gente? Veja bem, quando acontecer isso, eu vou passar a ter aqui uma quantidade de alunos. Uma quantidade de alunos, uma quantidade de álcool, né? Que eu não sei quanto. Não é verdade? Então, eu tinha 5. Agora eu vou passar a ter 20%, tá? Eu acho que não vai dar para macetear, não. Espera aí só um instante. De fato não dá para macetear, porque eu não vou ter esse valor aqui, né, gente? Aqui no final das contas, você acaba também que mudando esse valor, sabe? Então, não dá para macetear, porque eu não vou ter mais 5 litros. Assim que eu aumento essa quantidade aqui de N, eu também aumento o N aqui desse lado, tá vendo? Então, o que eram 5 litros, agora aqui, ó,
passou a ser 5 mais n. Então, por mais que eu queira macetear, fica um pouco mais difícil, porque olha para essa linha de conta. Novamente aquela história que eu falei para vocês, né? Olha para a linha de conta aqui. Essa linha de conta, eu tenho só letras. Eu não tenho uma outra linha que forneça números. Então, de fato, fica difícil macetear essa. Tá? Então, deixa eu até apagar isso aqui. Constante. Tentar apagar essa criança aqui. Porque não vai adiantar muito para a gente, né? Trazer para cá. Belete. Foi. Bom, de qualquer forma, a questão feita não é uma questão difícil. E detalhe, mesma metodologia da questão 17, questão 22, questão 4, tá? É exatamente essa mesma metodologia, não muda. Tem o bizu porque teve uma linha aqui na conta, tivemos uma linha na conta que era composta só por números, então o bizu fica fácil. Mas a metodologia da questão é a mesma, não mudou. Tá bom? Mais uma aqui, com a mesma ideia, tá? Eu forcei esse tipo de questão para vocês vocês verem que muda o enredo, mas a ideia, a didática, o esqueleto da questão, né? A espinha dorsal ali de raciocínio continua a mesma. Vamos lá. Uma solução tem 75% de ácido puro. Determinar o número de gramas de ácido puro que deve ser acrescentada a 48 gramas de solução. Espera aí, vamos começar a ler aqui a questão. Ó. Vamos começar a grifar aqui. Você tem uma solução que inicialmente já tem 75% de ácido puro. E inicialmente você vai ter essa quantidade. Ó. Tá vendo? Esse aqui é o peso, é a gramatura da inicial da solução, 48 gramas. Então já vamos colocar isso aqui. Você tem 48 gramas. E dessas 48 gramas, você tem uma quantidade aqui que é de ácido, 75%. Bom, 75 sobre 100 vezes 48, gafanhoto. Bom, 75%, se você simplificar por 25, divide em cima e embaixo, tá? Por 25, daria um 3 quartos. Calcular 75% de alguma coisa é só multiplicar por 3 quartos, tá? E 48 dividido para 4 vai dar 12, vezes 3, 36. Então, na realidade, você tem desses 48, 36 gramas de ácido. O resto é de alguma outra substância. E aí ele pergunta, determinar o número de gramas de ácido puro que deve ser acrescentada. Olha o que ele fala aqui, vou grifar de uma outra cor. Determinar o número de gramas de ácido puro que deve ser acrescentada. Então, eu vou acrescentar a esse valor mais um pouquinho. O que vai acontecer? Preste atenção. Eu tenho desse lado aqui 48. Vou passar a ter um outro valor. 48 mais N. De onde veio esse N? Da quantidade de ácido que você acrescentou. Você tinha antes 36, adicionou N e passou então a ter 76% de ácido puro. Entenderam o esquema? Então, fazendo essa conta agora, vamos equacionar, né? Isso aqui equivale a 76% disso. Deixa eu só grifar para vocês. Essa partezinha aqui, tá vendo? Equivale a 76% disso aqui. Então, equacionando, ficaria assim. 36 mais N equivale, então, a 76% dessa parte aqui. Que é 48 mais N. Pegaram o esquema? Agora é fazer conta, né? Você tentaria simplificar e por aí vai fazer conta. Vamos lá. Bom, vamos tentar simplificar essa situação, né? Simplificando aqui por... Dá para simplificar por 2 isso aqui, né? Por 2 daria 38 sobre 50. Então, ficaria assim a equação. 36 mais N igual a 38 sobre 50, que multiplica 48 mais N, perfeito? Agora aqui, gente, dá para simplificar de novo, né? Por 2, mas já vou fazer logo a conta, tá? A calculadora vai nos auxiliar aqui. Esse 50 que está dividindo vai para lá multiplicando, perfeito?
Então, deixa eu abrir a calculadora aqui e fazer essa conta para a gente. 50 vezes 36. Bom, 50 vezes 36, isso dá 1.800. Então, já vou colocar aqui o valor, tá? Vou subir essa conta aqui. Vai ficar assim, 1.800 mais 50 vezes n, que vai dar 50n. Agora, gente, eu vou fazer aqui, ó, 38 vezes 48, né? Então, essa continha só é chata, mas difícil não é. Então, 38 vezes 48. Isso dá 1.824. Então, 1.824. E aqui 38 vezes n, que vai dar mais 38n. Perfeito? Agora, trabalhar essa conta. Eu vou passar o 38n para cá. 50 menos 38n vão dar 12n. Beleza. 1.824 menos 1.800, isso aqui vai dar 24. Logo, o n só pode ser igual a 2, né? Ou seja, você vai acrescentar aqui, nessa liga, nessa solução, 2 gramas de ácido puro. Tá bem? Deixa eu tentar grifar isso aqui pra gente. Essa aqui é a nossa resposta final. 2 gramas de ácido puro. Então, se você fizer isso, você vai passar a ter agora, ao invés de 75% de ácido, você vai passar a ter 76% de ácido puro, tá? Então, novamente, uma questão nessa mesma pegada, daquela da sala de aula, das turmas, né? Por aí vai. Perfeito? Você quer ver? Vamos fazer um teste aqui, só para você prestar atenção e entender isso aqui. Deixa eu explanar isso aqui para a gente, ó. Inicialmente, nós tínhamos isso. 48 gramas. Vou apagar aqui, peraí. Tínhamos isso, ó. 48 gramas. E dessas 48 gramas, que é o todo, você tem 36 de ácido. Então, aqui é o total e aqui é de ácido, tá bom? Agora, o que vai acontecer? Vamos adicionar 2 gramas, porque nós vimos o que aumentou de ácido ali pela nossa resposta foram 2 gramas. Então, você vai aumentar aqui de ácido, vai para 38, obviamente, né? Fica 38 gramas. Bom, se você aumentou aqui, é claro que aumenta aqui. Você vai passar a ter, então, um total de 50 gramas. Perfeito? Então, agora você tem esses números aqui para perceber isso. Tá vendo? Nesse exato momento aqui, nessa parte da conta, esse valor 36, ele corresponde a 75% de 48. Como é que eu faço isso? É só pegar 36, dividir por 48 e multiplicar por 100. Isso vai dar 75%. Como? Bom, simplifica esse negócio aqui por... Dá para simplificar por 4, né? Dá 4. Vamos simplificar aqui por 4. Bom, 36 para 4 dá 9, 48 para 4 dá 12, vezes 100. Simplifica agora o 100 e o 12 por 4. Ficaria 9 sobre 12 para 4 dá 3 e o 100 para 4 dá 25. Bom, 9 dividido para 3 vai dar 3. E 3 vezes 25 dá certinho 75%. Como a questão falou, tá? Então isso aqui foi só para você perceber que, inicialmente, como é que se faz a conta é dessa forma. Então isso aqui equivale a 75% do total. Agora, e isso aqui? Equivale a quantos por cento de 50? Bom, se a nossa conta estiver certa e esses 2 gramas forem o resultado, o valor correto, 38 tem que ser igual a 76% de 50. Vamos ver? Como é que eu faço essa conta? Bom, pego o 38, divide por 50, multiplica por 100 só para passar para a porcentagem. E tu sabe que 100 dividido para 50 dá 2, né, gafanhoto? E aí 2 vezes 38, isso aqui vai bater exatos 76%, que é como a questão falou para a gente, né? Vai passar até agora 76% de ácido puro. E aí resolvemos a questão. Entendeu o esquema, gafanhoto? Não é tão difícil quanto parece. Claro, matemática também não vou ser, né, um brincante, um fanfarrão de falar que é molezinha. Não, não é, mas também não é isso tudo que pintam por aí não, sabe? Requer trabalho, requer estudo, e a galera não quer estudar, então realmente fica difícil. Vamos para a última.
Uma mercadoria que teve 2 aumentos sucessivos de 30 e 20 deverá ter um único desconto para voltar ao valor primitivo. Então, novamente, ó, deixa eu voltar aqui porque fizemos uma parecidíssima, né? Aqui, ó, a questão 3. A questão 3, ela foi uma questão que falou sobre isso. E eu justamente aqui, ó, coloquei essa fórmula para a gente, né? Aqui, ó, essa fórmula aqui, ela é importante para a gente, né? Fórmula que fala sobre desconto para voltar ao valor primitivo, né? Por aí vai. É justamente sobre isso, tá? Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui para resolver a questão. Só que atenção, essa fórmula é um desconto para voltar ao valor primitivo, tá? Agora, nessa daqui, ele quer também um desconto para voltar ao valor primitivo, é a mesma coisa. Então, vai ser a mesma fórmula, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular aqui o valor final. Qual seria o valor final dessa mercadoria? Bom, se teve 2 aumentos de 30 e de 20, o primeiro aumento sobe para 130% a mercadoria. E o segundo aumento vai fazê-la subir para 120%, perfeito? Vamos cortar zeros. 13 vezes 12, deixa eu fazer essa conta, 156, tá? 13 vezes 12, 156. Então, isso aqui deu 156, assim, sobre 10 vezes 10, 100. Ou seja, isso aqui está dando 156%. O que isso quer dizer, hein? Me diz aí você. 156%. Ah, professor, tem um acúmulo de 56%. Tá certo, Pedrinho. Ah, professor, isso quer dizer que houve um aumento de 56%. Tá certo, Vandique Jorge. Perfeito. E aí, quando você para agora para associar a fórmula, eu quero agora provocar um desconto para voltar ao valor inicial. Bom, é aquele A dividido por 1 mais A por cento. E esse 1 mais A por cento é justamente isso que você me falou aí, Pedrinho. É o aumento, né? Ou seja, é 156%, é um fator multiplicativo. E esse A, professor, o A é justamente o quanto que aumentou, ou seja, 156%, isso é o equivalente a provocar um aumento de 56%, né? Esse é o valor de A. Então, esse é o valor de A. Tá? Então, substituindo na fórmula, ficaria aqui, ó, 56, não coloca a porcentagem, deixa só assim. E esse valor de baixo é o aumento de 56%, que acaba fazendo o valor da mercadoria subir para 156%. Acabou. Repete a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda. E atenção, deixa eu só parar aqui para dar uma ênfase nisso. Gente, inverter uma fração, eu tenho aqui a fração A sobre B. Não tem nada a ver com trocar sinal mais para menos, menos para mais. Não é nada, não é isso, tá? Tem nada a ver. O esquema aqui de inverter uma fração é você trocar a posição dos termos. Você percebe que o de baixo ele sobe, enquanto que o de cima ele desce. Isso é inverter uma fração, tá? Inverte a posição dos termos, que é numerador e denominador. Então aqui, gente, fazendo uma conta aqui, não vou nem simplificar, vai ficar 5.600 dividido por 156. Bom, numa situação de prova, você poderia chutar valores se não lembrar desta fórmula, mas eu já te adianto, grava a fórmula, gafanhoto. A ideia de estudar, de ter um acompanhamento, é para que você fique cada vez mais técnico, né? Então, grava a fórmula, é uma fórmula pequena. Ah, não lembrei, tem como fazer chutando o valor, tá bom? E aí, resolvendo isso aqui, você simplifica, só simplificar isso, simplifica por 4, simplifica por 2, até não conseguir mais. Eu já vou fazer logo na calculadora para a gente ganhar tempo. Olha quanto é que está dando isso aqui, ó. Isso está dando 35,9%. Aproximadamente 35,9%. Esta é a nossa resposta. Então, gente, se uma mercadoria qualquer, não depende do preço dela, tá? Tanto é que eu falei, vocês podem chutar. Vocês podem chutar, não tem problema nenhum. Chuta um valor aí qualquer, 100 reais, depois chuta 20 reais, depois chuta 60 reais. Se quiser fazer o teste para 1 milhão de reais, é com vocês. Mas isso é inerente ao valor. Se uma mercadoria ela sofre 2 aumentos de 30, logo depois um de 20,
Para voltar ao valor inicial, que é o primitivo, né? A questão fala sobre isso aqui, ó. Para voltar ao valor primitivo, ela precisa, galerinha, receber um único desconto de 35,9%. Pegou o esquema? E aí, se não me engano, fechamos assim, ó, essa bateria de questões aí sobre porcentagem. Lembrando, eu já joguei lá na pasta do grupo, tá? O material de porcentagem, se não me engano, está em Word. Se tiverem problema, depois me passa que eu converto para PDF. E resolvemos aqui, inclusive, algumas questões que estão lá na nossa folhinha, tá? Estão presentes lá na nossa lista. Tentem fazer, dúvida, joga lá no grupo que eu vou resolvendo em módulos, vou postando para vocês os vídeos, as resoluções. E esse material aqui também de respostas, né? Esse material que nós acabamos de trabalhar aqui, eu vou salvar em PDF e vou postar lá na pasta do grupo, tá? Mas é isso aí, gente. Obrigado. A aula foi legal, deu para explanar bem esse assunto de porcentagem. Temos a cereja do bolo aqui, né, em relação à porcentagem. É isso. Estudem. Valeu.